O Inconfidências de hoje recebe o deputado federal Rodrigo de Castro, do PSDB. Mineiro de Viçosa, Rodrigo de Castro é advogado e administrador de empresas. Está no seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados, sempre como um dos candidatos com melhor votação no estado. Na casa preside a Comissão de Minas e Energia. É o atual tesoureiro do PSDB. Deputado Rodrigo de Castro, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório e por atender o convite do Inconfidências e ser o nosso entrevistado. É um prazer conversar com o senhor. Prazer é todo meu e uma oportunidade de estar num programa tão relevante para a nossa cena política, para Belo Horizonte. Tá certo. Deputado, os seus números eleitorais são extraordinários. O senhor está no seu terceiro mandato como deputado federal. No primeiro já foi o mais votado do estado, em 2006. Em 2010 repetiu o feito também como o mais votado. Agora ficou em segundo lugar, atrás do deputado Reginaldo Lopes do PT. Que explicação se dá para um político se transformar numa máquina de votos? Olha, trabalho, uma dedicação muito grande e uma identidade com as pessoas que confiaram em mim, na minha proposta, na minha pessoa. Então, esse diferencial, ele realmente tem acompanhado toda a nossa trajetória política. E é claro, quando você leva algo a sério, faz com o coração, as pessoas reconhecem. Especialmente na atividade política, onde, apesar de todo o descrédito, o brasileiro é um povo que tem muita fé, tem muita fibra. Então, sempre ele dá importância ao tema. Ele procura valorizar o seu voto. Não dá para desconsiderar que o senhor também vem de uma família importante no estado. Seu pai, Danilo de Castro, é um dos políticos mais importantes do nosso estado hoje. Então a genética contribui também para esse interesse, para esse despertamento. Com certeza, é um motivo de muito orgulho, né? Eu sou filho de alguém que deixou sua marca em Minas como secretário de governo durante 12 anos, um feito inédito em nosso estado, antes como parlamentar, durante 2 mandatos e, primeiramente, como funcionário da Caixa, que começou varrendo a Caixa, que chegou à presidência da Caixa. Então isso tudo... É claro que essa trajetória dele me ajudou muito e me serve de estímulo para eu continuar lutando. Pois bem, considerando essa trajetória, o cidadão Rodrigo de Castro se aventuraria na política sem a mentoria de Danilo de Castro? Olha, eu sempre gostei de política e a gente não controla a vida da gente, né? As circunstâncias é que vão levando. Mas é claro que houve esse grande impulso dele, eu recebi essa grande ajuda, mas um projeto político não se sustenta se tiver realmente conteúdo. E eu mostrei conteúdo nessa minha trajetória política, primeiro como secretário-geral do meu partido, né, durante 8 anos praticamente, como tesoureiro, hoje presidente da Comissão de Minas e Energia, sendo reconhecido pelo povo mineiro. Então tudo isso me credencia e a estar naturalmente onde eu estou. O senhor tem sido uma das principais vozes na Câmara dos Deputados para tratar do PSDB, para tratar sobre o impedimento da presidente Dilma Rousseff. Ainda, já passados esses meses, e com toda essa discussão, ainda há material para pedir o impeachment da presidente? Olha, na verdade, eu fui o primeiro deputado federal a pedir no plenário a cassação da presidente Dilma. E entendo que ainda existem elementos. Porque o que nós estamos afirmando é que há realmente uma responsabilidade da presidência da República, da presidente, pelos fatos que nós estamos presenciando. A CPI da Petrobras, as investigações da Petrobras são uma ponta disso. O desgoverno que se instalou no país. Então, tudo isso nós temos um material muito forte contra a presidente da República. E, além disso, nós temos a própria dinâmica do país. Está claro que ela não tem capacidade de liderança para exercer uma responsabilidade tão grande de governar um país das dimensões do Brasil. Inegavelmente, nesses últimos dias, ela recuperou um pouco do terreno político no Congresso Nacional, por conta da velha fórmula do PT de prometer cargos em troca de governabilidade. Então, o PMDB, que estava sistematicamente conosco nas eleições, passou a, de novo, apoiá-la. Mas a gente sabe que é um arranjo muito fraco e que mantém os vícios do governo. Esse compadrio, essa relação política
baseada nas indicações de pessoas sem critério, em troca de sustentação política, isso tudo, o resultado é o que nós estamos vendo. Crise de governabilidade, corrupção, falta de comprometimento, crise de gestão, elementos que têm acompanhado a gestão da nossa Presidente da República. Então, esses elementos que compõem essa rede de possibilidades que pressionam e que são instrumentos usados para essa solicitação do impeachment, eles são instrumentos mais políticos ou mais jurídicos? Olha, nós temos os dois, as duas sustentações. É claro que quando você caminha para o lado jurídico, há sempre duas teses, né, favorável e contrário ao impedimento do Presidente da República, que é um ato extremo, a gente reconhece isso. Mas nós temos subsídios jurídicos que nos embasam nesse nosso pedido. E o político é a crise da confiança. Nós vivemos hoje uma crise de governabilidade como poucas vezes se viu no país. Nós temos uma crise de governabilidade, uma crise política instalada ao lado de uma crise econômica e juntamente ainda num caldo lamentável, uma crise moral e ética muito séria. Então tudo isso nos leva a realmente ter a convicção de que hoje nem o PT, nem Dilma Rousseff têm condições de bem governar o país, infelizmente. Mas essa não parece ser uma opinião unânime dentro do PSDB, considerando que grandes nomes como Fernando Henrique Cardoso e Serra disseram que talvez o impeachment não seja a melhor das soluções. Sem dúvida, e repito, é um remédio amargo e forte. Ninguém gosta de pedir o impeachment de um presidente da República, isso tem que ter responsabilidade, é claro. Dentro de um partido político é comum você ter posições divergentes, isso faz parte da democracia, faz parte do nosso próprio cenário. Deputado, o senhor foi eleito esse ano presidente da Comissão de Minas e Energias da Câmara dos Deputados. Uma comissão extremamente importante, em um período extremamente importante para a história do país. O senhor se engajou pessoalmente para que o seu nome fosse o indicado? Olha, essas indicações elas são frutos, né, claro, de muito diálogo e de consenso. Então, eles chegaram, apesar de não ser um especialista na área, mas pela minha experiência na Câmara e pela minha dedicação aos temas emergentes do Brasil, apareceu essa oportunidade e tem sido um aprendizado muito grande, mas um desafio também, porque uma das faces trágicas desse governo do PT foi justamente na área de Minas e Energia, onde Dilma Rousseff foi ministra de Minas e Energia, depois, como responsável, né, pelo Ministério da Casa Civil, também essa área ficou toda sob sua gestão. A trajetória dela nessa área também, como no Rio Grande do Sul, onde trabalhou, mas ela foi um desastre completo em todos os setores. A Comissão de Minas e Energia acaba sendo um desaguadouro de todas essas questões. Então, nós temos mediado o conflito, procurado contribuir para o setor para que o Brasil volte a ter um mínimo de organização numa área tão fundamental que envolve energia, que envolve a nossa mineração, geração de emprego e renda, consumidores, famílias brasileiras e que hoje realmente se encontra numa situação lamentável. Bom, pensando um pouco em reforma política, algumas sugestões têm aparecido, inclusive já com uma proposta bem definida e que parece ter mais aceitação entre os parlamentares. Um dos aspectos diz respeito ao financiamento público e financiamento privado de campanha. Qual é a posição do senhor quanto ao fim do financiamento privado das campanhas eleitorais? Olha, eu sou totalmente contra o financiamento público de campanha. Primeiro porque o eleitor brasileiro e o brasileiro em geral não aguenta mais ter o seu dinheiro tirado para sustentar máquinas de governo, para sustentar algo que ele não necessita. Além disso, já há uma contribuição hoje para os partidos políticos. O fundo partidário vem de dinheiro público. Então, o cidadão, é claro que ele não coloca direto o dinheiro, mas através dos impostos que ele paga, ele já está contribuindo para esses partidos que existem. Então, não é justo a gente jogar mais essa carga ainda, no final das contas, quem vai pagar é o cidadão. Não é justo que ele arque com algo que deve ser de responsabilidade dos candidatos, a campanha política. Então, realmente eu sou radicalmente contra o financiamento público. Acho que o financiamento privado ele tem que ser cada vez mais fiscalizado, cada vez mais transparente, mas é o caminho, sem dúvida alguma, que deve ser trilhado para um bom procedimento na política.
Pois bem, ainda tratando disso, existe essa questão do financiamento público que oneraria, em última instância, o cidadão, porque ele quem dá o dinheiro com impostos. Mas, outro lado, considerando os dados de doação das grandes empresas, nós também temos algumas questões alarmantes. Uma delas, inclusive, de um instituto americano que veio fazer essa pesquisa aqui, é de cada R$1 investido, e eu acho que a expressão é essa mesmo, investido na candidatura, ele tem retorno de 8,50. Isso também não denuncia que, se para cá o financiamento público é ruim, para cá o financiamento privado também tem trazido consequências morais, para usar uma expressão que o senhor disse muito aqui, extremamente complexas? Olha, na medida em que um financiamento privado ele é feito com transparência, em que o trabalho do parlamentar é realmente bem acompanhado pela população, eu não vejo esse problema. Claro que cabe a cada um ter a responsabilidade de saber que uma coisa é você ter um relacionamento institucional com uma empresa, e outra coisa é esse relacionamento institucional descambar para algo que seja antiético. Isso, lógico, não deve ocorrer muito. Mas você mencionou aí uma pesquisa norte-americana. Talvez seja o país onde que o financiamento privado é mais escancarado, seja nos Estados Unidos. Então, essa é uma discussão que existe no mundo todo. Ninguém conseguiu ainda dar uma resposta positiva ou final para essa questão, mas, repito, não é justo você onerar mais a população, pedir mais dela recursos para um financiamento de campanha. O justo, e eu creio que o correto, realmente seja uma fiscalização cada vez maior, mais rigorosa nas campanhas eleitorais. Nós que fazemos campanhas sérias, nós não temos nenhum temor dessa fiscalização. Eu creio que cada vez mais as pessoas acompanharem, através da internet, através da prestação de conta, através da avaliação do mandato, quanto mais luzes houver sobre os mandatos dos deputados, dos políticos de uma maneira geral, melhor será para a sociedade, melhor será para aqueles que trabalham de maneira séria. Bom, em 2012, o senhor disse que as prefeituras tucanas seriam vitrine para as eleições de 2014. 2014 chegou, o PSDB perdeu as eleições em âmbito estadual e em âmbito nacional, o governo do estado e a presidência da República. Como se recompor para as eleições que se avizinham no ano que vem? Esse é o grande desafio hoje das oposições, especialmente do PSDB, um partido que quer continuar protagonista. Nós perdemos a eleição, mas nós tivemos um desempenho notável do nosso candidato a presidente da República, que por muito pouco não ganhou as eleições. E realmente foi uma lástima ter perdido o governo de Minas, especialmente se você olhar esses 2 anos de transformação que ocorreram no nosso estado, com Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho. 12 anos inéditos na nossa história. E é claro que você aprende muito mais nos erros do que nos acertos. Então é um momento doloroso para a gente, quando você perde uma eleição, por muito pouco uma eleição presidencial, e perde um governo do estado depois de tanto acervo de pontos positivos. E agora, com muita humildade, com muita união, o PSDB tem que se recompor. E o primeiro passo, é claro, são as eleições municipais. Para isso, nós temos feito um esforço a nível nacional para fortalecermos o partido em todos os estados e a gente chegar realmente no ano que vem com muita força. E a gente conta com um ponto muito favorável, que é o desgaste do PT e de tudo aquilo que representa projeto político ligado ao presidente Dilma, ao governo do Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos um campo muito fértil para a oposição, mas não adianta ficar de braços cruzados. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar muito para vencermos o número maior possível de municípios e mostrarmos a força do PSDB. O senhor aposta ainda na dicotomia PT-PSDB nas próximas eleições? Olha, são os 2 projetos hoje que, sem dúvida alguma, têm maior força em nosso país. Mas não adianta a gente ficar só nesse contencioso nós contra eles. Até porque isso foi sempre o discurso do PT, não é o nosso. O que o PSDB precisa é resgatar essa capacidade que sempre teve de apontar rumos para o país. Qual a proposta do PSDB, por exemplo, o meio ambiente? Hoje a gente tem uma questão urgente aí no país.
o que nós temos feito aí, o que nós temos proposto para integrar os jovens, né, a uma política moderna aí de inserção tecnológica e a geração de emprego e renda. Temas, né, contemporâneos aliados aos temas tradicionais. Qual a nossa posição em relação à questão da violência do Brasil, ao desafio de buscarmos uma melhor educação, uma saúde com mais qualidade para todos. Então, toda essa agenda ela tem que ser permanentemente revista. E ela tem sido cobrada de maneira muito forte por essa nova geração de eleitores que está aí e até por eleitores que antes estavam abrigados junto ao Partido dos Trabalhadores, que tinham simpatia pelos partidos trabalhadores e que agora têm ojeriza por esse partido. Mas não adianta apenas o descrédito do PT. Nós temos que avançar também. Esse é um desafio que está na nossa agenda e que nós temos que avançar muito em relação a ele. Deputado, para nós concluirmos, muito tem se especulado em Belo Horizonte sobre a sucessão do prefeito Márcio Lacerda. Qual será o candidato do PSDB, ou se o PSDB vai mesmo lançar um candidato, ou se vai entrar em alguma coligação com o prefeito ou com outro partido, enfim. Muitas perguntas surgem. Dentre essas perguntas, uma especulação é de que o senhor é um possível candidato. O senhor será ou quer ser o candidato do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte no próximo ano? Olha, apesar das eleições serem no ano que vem, essa é uma pergunta muito prematura. Eu não estou querendo dar uma de mineiro, não. Mas, isso é resposta de político. Não. Porque realmente nós estamos vivendo, primeiro, um momento de muita transição no nosso Estado, porque há um rearranjo aí das forças políticas, né? Há uma nova aritmética política em nosso Estado, que ainda não está bem solidificada. Nós temos ainda a reforma política, que vai ter até outubro e que deve a proposta de fusão de partido, a proposta de mudança na legislação. Então a gente pode ter um cenário bem diferente até outubro. Então são temas que a gente deve passar por eles primeiro, a gente ter uma posição firme na questão da votação da reforma política, a gente atuar nessa construção de uma nova frente de oposição em Minas Gerais, e aí sim, dessa conversa, aí sim, dessa atuação nossa, vão surgir os nomes e a gente vai chegar a um consenso. Mas o que nós esperamos é ter uma candidatura que represente os anseios dos belo-horizontinos para o ano que vem, de uma gestão com transparência, com serviços públicos de qualidade, com uma cidade melhor. E é isso que a gente tem que caminhar. Mas ainda está cedo para a gente transformar isso em nome, mesmo nome de partidos. Hoje nem isso a gente conseguiu ainda chegar num consenso. Então são etapas que nós precisamos vencer antes de dizer qual que é o nome, se A ou B. Tá certo. Deputado, muito obrigado por ter nos recebido, por conversar conosco. Foi um prazer e sucesso no seu trabalho. Prazer estar com você. Prazer foi meu. Obrigado, deputado. Para você que nos acompanhou no Inconfidências, também o nosso agradecimento. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.